um pasto. Lá vai ele Não, pro você vai deixar eu gado, falar porra. ou não vai deixar eu falar? Se eu tô falando, você vai ter que ter um Não, mínimo de toda hora respeito. você vem pro gado, você olha pra Pronto, mim então e você fala acha que você eu sou um então. boi. Então fala você. Bem, o canal Spotnix, que tem mais de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, lançou um vídeo falando sobre veganismo. Eles propuseram um debate entre 4 pessoas sobre veganismo. E erros foram cometidos. Bem, então o primeiro erro desse debate foi colocar 3 especistas para debaterem com um vegano. Ficou uma sensação meio de tipo, eles estavam todos contra o vegano, só que o comportamento do vegano facilitou que eles se agrupassem contra o vegano. Deixa eu explicar melhor essa situação para vocês. Eles convidaram um pesquisador, o Osvaldo, eles convidaram uma youtuber que faz vídeos sobre churrasco, a Larissa, e eles convidaram um nutricionista, que é o Plínio, que ainda tem uma ideia muito antiquada sobre dietas vegetarianas estritas. O quarto e último participante desse debate é o Flávio, conhecido aqui na internet como Vegetarirango. E eu fiquei até curioso para saber como ele iria se sair num debate com pessoas frente a frente assim. E bem, o que eu vou fazer aqui é puxar vários trechos desse vídeo do Spotnix, vários trechos desse debate, e eu vou dissecar eles aqui com vocês, vou explicar aonde que as pessoas erraram, para quando você for debater com amigos, com família ou com pessoas que você não conhece, você saber melhor como se portar, como usar a sua linguagem corporal. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma enorme ressalva aqui. Eu não estou nesse vídeo falando mal do Flávio, eu não estou dizendo que ele é um ativista ruim de forma alguma. Vou criticar a forma como ele debateu, só que eu acho que a gente tem que entender também que ele foi colocado ali numa situação onde tinham 3 pessoas que não eram veganas, em alguns momentos quase que atacando ele. Eu vou assistir aqui com vocês uns trechinhos do vídeo que eu separei para comentar. E aí eu quero que vocês me digam se vocês concordam comigo nas minhas observações ou não. De novo, eu não tô aqui falando mal de ninguém, não é meu objetivo, tá bom? Vamos lá, primeiro trecho então. Quando a gente fala que os animais estão a serviço do homem, é a mesma coisa a gente falar que os negros estão a serviço do branco, as mulheres estão a serviço dos homens e os gays estão a serviço dos héteros. O debate começou com a proposta de discutir se os animais estavam aqui para servir os homens ou não. E as pessoas, principalmente o Osvaldo, começaram a falar um pouquinho e eles estavam meio que dizendo que de certa forma, sim, a gente evoluiu explorando animais. E o Osvaldo falou sobre o uso de animais em testes, por exemplo, coisa assim. E o Flávio, de cara, já mandou: isso é a mesma coisa que racismo, homofobia, é a mesma coisa que machismo. Tipo, existe uma relação entre essas opressões, existe uma relação entre especismo e essas outras formas de opressão. Só que você não pode falar isso dessa maneira direta para uma pessoa que você não tem intimidade, para uma pessoa que você não sabe como é o entendimento dela em relação a isso. Se tivesse uma pessoa negra nessa mesa, ela poderia ficar extremamente ofendida. E eu acho que foi nesse momento que as pessoas já ficaram ofendidas, porque quando alguém vai debater com um vegano sobre qualquer coisa, essa pessoa ela vai buscar algum motivo para não gostar de você. Se você é vegano ou vegana ou vegane, está me ouvindo agora, essa pessoa que está debatendo contigo, ela vai buscar algum motivo para não gostar de você. Porque se ela não gostar de você, vai ser mais fácil para ela justificar para ela mesma que ela não quer ser como você, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não dar motivos para as pessoas não gostarem da gente. E ele deu motivos na primeira fala dele. Ele já começa com essa, é a mesma coisa que falar que os negros estão a serviço do branco. Você não deve fazer isso quando você vai debater sobre veganismo com as pessoas. Você não deve fazer essa comparação assim. Isso é insensível, isso é perigoso e isso causou o que, na minha opinião, foi o começo do fim do debate. Porque naquele primeiro momento, as pessoas estavam se conhecendo, elas estavam ali vendo onde é que elas estavam pisando. E foi nesse momento que ele falou isso que todas as pessoas na mesa já ficaram com muita resistência com o Flávio. Para você conseguir colocar esse argumento de um jeito respeitoso, você tem que construir essa ideia, você tem que construir esse argumento aos poucos para ter certeza que a pessoa está entendendo exatamente o que você está falando. Caso contrário, você vai parecer só um racista. Então esse foi o ponto inicial onde eu acho que o Flávio cometeu o primeiro erro dele, que foi já chegar com os 2 pés na porta. E daqui para frente, essa sensação de inimizade começou a dominar o debate e não foi embora até o final do debate. Ficou essa sensação de inimizade, de amigo e inimigo. Somos evoluídos. Você acha que a gente é evoluído? Sim. Nós somos os únicos animais
da natureza que destruíam tudo. O que tem de evoluído nisso? Tem muita evolução. A gente tem a ciência, a gente tem todas as construções, Tem a depressão, alimentação, tem sim, com crise de certeza. ansiedade, tem câncer. Porque animal também não tem, porque tem remédio para depressão de animal. Tem... Animal que tem contato com o humano. Você acha que na floresta um elefante tem depressão? Pois é. Daí agora entrou essa parte do humanos são mais evoluídos e, portanto, eles podem usar outros animais. E ao invés de admitir que, em termos de inteligência lógico-matemática, nós sim somos mais evoluídos, não é à toa que a gente conseguiu construir prédios, né? A nossa própria capacidade de destruir a natureza, de impactar o globo da forma como a gente impacta, que é muito ruim, muito triste, mostra que a gente sim tem algum nível de raciocínio lógico muito mais avançado do que outras espécies de animais. O que o Flávio fez aqui é o que muitas pessoas usam para criticar o veganismo, que é a falácia do apelo à natureza. Dizer que na natureza é tudo bom, é tudo legal. E aí ele diz que, você acha que tem depressão na natureza? Você acha que elefante sente depressão? Você acha que leão tem depressão? E tipo, pessoas que estudam o comportamento animal, elas não têm um consenso exatamente sobre isso, mas existem vários casos onde a gente pode sim inferir que animais na natureza têm depressão, que eles sentem uma tristeza enorme, que eles sentem luto. Eles com certeza sentem algum tipo de ansiedade também, em situações de perigo, em situações onde a comida está acabando. Esse argumento para mim foi ruim e de novo ficou naquela questão do embate, do tipo assim, eu vou te mostrar que eu estou certo. Numa discussão sobre direitos dos animais, a gente tem que desapegar do negócio de eu tenho que estar certo, sabe? A gente tem que conversar sobre sentimentos, a gente tem que fazer a pessoa entender que ela concorda com a gente, porque no fim das contas as pessoas concordam com a gente. E eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente um pouquinho, então vamos pro próximo bloquinho que eu separei aqui. Sabe como chama o nome disso? Especismo. Oi? Você comeria um cachorro? Você comeria um cachorro? Sim. Você comeria um cachorro? Se eu precisasse, não, sim. eu tô perguntando, você não comeria? Não. Pegaria o seu cachorro, um poodle? Não, porque eu não preciso, porque eu tenho O carne homem no já mercado, comeu o tenho homem. carne em casa, não Você tenho entende? necessidade. Pois é, eu acho que o Flávio, como ele já chegou meio firme na argumentação, meio firme nas coisas que ele estava falando, as pessoas devolveram essa energia para ele e ele já ficou na própria defensiva dele. Então você vê que a linguagem corporal dele já está mais agressiva. Você vê que ele está meio para trás, quando ele vai falar alguma coisa... A cadeira aqui tá fazendo barulho, vocês reparam não, tá? Ele tá meio para trás assim, ele vai fazer uma pergunta sobre você come seu cachorro, ele faz isso aqui, ó. Você come seu cachorro? Isso soa meio agressivo para quem tá conversando com você, você apontar para a pessoa e falar dessa forma. Quando a gente está conversando sobre veganismo, a gente quer que as pessoas percebam nós como amigos, como aliados. A gente não pode usar essa linguagem agressiva, senão a pessoa vai entrar na defensiva. E foi exatamente isso que as pessoas fizeram. E aí o Flávio perdeu uma ótima oportunidade de falar sobre a necessidade de se comer animais, porque no finalzinho desse trechinho, a Larissa fala, eu não tenho necessidade de comer cachorro. E ele devia ter focado nisso, ele devia ter falado, e você tem necessidade de comer outros animais? Porque não existe necessidade de comer outros animais. Ia trabalhando com perguntas que ele deveria ter argumentado, sabe? Era trabalhando com sentimentos, era falando da questão dos cachorros com mais compaixão, sabe? E ao invés de você comeria seu cachorro, você comeria seu cachorro, você comeria seu cachorro, tá vendo? Isso é especismo. E as pessoas nunca ouviram falar de especismo. Definir especismo também é uma coisa que normalmente a gente vai falar sobre especismo muito pra frente quando a gente está conversando com alguém sobre veganismo. E se a gente, de cara, já falou de racismo antes e a gente fala especismo agora, e a gente coloca essas coisas como iguais para as pessoas, aí você vai ver o que acontece nos próximos trechos. O racismo é horrível. Você não pode pensar... Mas racismo é especismo. Sabe não por quê? É racismo. Porque quando você fala... Porque não existe raça. Pera. Não existe raça. Tá, duas observações aqui. Uma delas, o Flávio falou, racismo é especismo. Não se deve fazer isso. Quando você estiver conversando com alguém sobre direitos dos animais, não coloque essas coisas como iguais, como é claro que dá para fazer relações, mas de novo elas têm que ser feitas com muito cuidado, com muita responsabilidade para você não ofender ninguém e para você não soar racista. O Oswaldo, ele falou não existe raça, ele falou não existe raça no sentido bem biológico da palavra raça mesmo. A gente sabe que não existem raças de seres humanos no sentido biológico, mas quando a gente fala de grupos sociais, a gente usa o termo raça e é por isso que existe o termo racismo. Então, de novo, você vê que o Oswaldo voltou na questão do racismo. Isso incomodou muito ele, a questão de igualar especismo com racismo. Apesar dele não entender exatamente o que é especismo ainda, né, não entender profundamente o que é especismo, o Flávio já perdeu ele. O Flávio ele já não está mais interessado em aprender. Ele está interessado em mostrar que o Flávio está errado. Você tem cachorro? Tem.
O seu cachorro foi vacinado? Veja bem, o mundo não é Pô, vegano. não, pera. O mundo não é vegano. Não estou falando o mundo de não é vegano. Eu quero saber, Entendeu? seu cachorro foi vacinado? Foi. Como é que inventaram a vacina para o seu cachorro? Mas é o que eu tô falando. Em outro cachorro. Eu sinto muito. Isso é de uma insanidade mental. Eu sinto muito. Hein? Então, eu não estou agredindo. Então, você sabe o que acontece com as evoluções? Rotulando você. Não, você está sendo... Você não está usando a lógica, o raciocínio. Mas você não está entendendo o que eu estou falando. Tá vendo? Foi isso que aconteceu. O Oswaldo, nesse momento, ele fez a pegadinha. Não foi bem uma pegadinha, mas foi tipo, ele jogou uma isca pro Flávio morder. Que foi, você vacinou seu cachorro? Ele fez isso porque ele ficou muito ofendido com as outras coisas que o Flávio falou. Ele quis mostrar pro Flávio, olha só, você tá agindo contra a sua própria regra, você tá agindo contra os seus próprios valores aí. Você vacinou seu cachorro, que foi testado em outro cachorro. Tá vendo? Você mesmo não age de acordo com o que você acredita. E a gente sabe, nós que conhecemos um pouquinho sobre veganismo, a gente sabe que veganismo é na medida do possível e do praticável. E a gente sabe que os testes que foram feitos antes com outros animais, esses testes foram feitos e não tem muita coisa que a gente possa fazer sobre isso, né? A gente tem que fazer a partir de agora, daqui pra frente. E eu acho que daria pra conversar com o Oswaldo sobre isso e eu acho que ele estaria muito disposto a ouvir sobre isso, se ele não tivesse ficado tão ofendido antes. E aí ele fez essa pegadinha e claro que não tinha como escapar dela, porque o Flávio, sendo um vegano responsável, vacinou os cachorros dele. E aí, como eu disse, já não era mais um debate pra gente tentar encontrar uma ideia no meio termo. Era só uma tentativa de mostrar que eu tô certo e que você tá errado, sabe? Você não tem nenhum mecanismo tecnológico que reproduza o intestino, o suco gástrico. Então, mas hoje em dia... Mas não tem hoje em dia pele 3D? Pele é uma coisa, eu estou dando exemplo do meu trabalho. Eu não sei a pele, você faz com a pele o que você quiser. Não, eu não, você sou médico. Você tatuou a pele. Não. Você injuriou sua pele. Olha aí, é o que eu falei antes. Poderia haver um debate muito melhor sobre testes. Por exemplo, nesse caso, o Oswaldo está muito ofendido porque o Flávio está falando com muita propriedade sobre um assunto que o Flávio não conhece tão bem quanto ele. Então, quando o Flávio fala, não precisa de teste, tem pele de 3D, o Oswaldo está falando, tipo, pele 3D não resolve a minha parte do trabalho. Não é com isso que eu trabalho, é com outra coisa. E aí o Oswaldo começa a falar da tatuagem do Flávio, falar, você injuriou sua pele, não sei o quê, e aí completamente vai embora. O foco da conversa vai embora. Uma pergunta muito melhor seria fazer pro Oswaldo. Oswaldo, existem outras técnicas que não usam animais? Vamos testar novas substâncias, medicamentos e vacinas que não usem animais? O que você sabe sobre isso? Você acha que é possível? Sabe, deixa a pessoa que tem esse conhecimento falar com você, deixa ela te explicar, deixa ela perceber que você não tá com raiva dela, que você não tá julgando ela. Se a pessoa achar que você tá julgando ela, o seu argumento vai por água abaixo, porque ela não vai querer ouvir seu argumento. Continuando. Eu acho que, de certa forma, fica ainda indispensável. Na minha opinião, é 100% dispensável por N razões. Primeiro, comodismo do ser humano. E aí o Plínio fala que ele acha que é indispensável testar em animais. E aí o Flávio fala que por N razões é 100% dispensável e a primeira é comodismo do ser humano. Uma pessoa que trabalha com testes, você falar para ela que teste é dispensável e o primeiro motivo é por comodismo do ser humano, como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir, você tá me dizendo que eu sou acomodado? Você tá dizendo que eu tô fazendo meu trabalho errado? Sabe? Faltou muito tato, muita sensibilidade para dialogar nesse momento. Vamos para o próximo trecho. Há 100 anos atrás, os senhores feudais, eles tinham escravo, eles falavam assim, é direito meu ter um escravo, como assim você vai tirar o escravo de mim? Até as mulheres não hoje você tem votavam, escravo. as mulheres não votavam. Você viu então, que assim, o seu ministro falou da empregada doméstica em Miami? O que tem? Você acha que ela não é escrava? Escrava. Você viu que ela falou? Escrava. Aqui no Brasil tem escravo boliviano, tem um monte de gente. Tem escravo até hoje. Tem, mas então, isso é justificável? Tudo bem, você isso falou é do comodismo. E o que você tá fazendo para mudar isso, então? Tá vendo? A Larissa, pelo começo do debate, ela falou menos, o Oswaldo falou mais, e agora ela já entrou para atacar também. O que você tá fazendo? Né? Você tá falando que todo mundo tá acomodado aí, o que você tá fazendo? E o Flávio voltou de novo na questão do racismo, da escravidão, colocando as pessoas que estavam ali com ele como se fossem os senhores, né, que ele falou senhores feudais, pode ser senhores de engenho, escravocratas, colocou todas as pessoas na posição de escravocratas que estavam sendo escrotos com outras pessoas. E nesse momento eu percebi que o Oswaldo poderia ter sido um enorme aliado nessa conversa, porque ele tem uma preocupação com questões de justiça social. Ele veio aprofundar na questão de que a escravidão não acabou. E esse é um pensamento muito progressista. Você dizer que a escravidão não acabou e você argumentar a favor de que as pessoas que trabalham em condições
terríveis na sociedade moderna são, de certa forma, escravas, você trazer isso mostra que você tem uma bagagem de estudo e de preocupação com justiça social enorme. E se essa conversa tivesse sido feita diferente desde o começo, o Oswaldo seria um aliado. E isso ainda vai ficar mais claro ainda, mais pra frente, quando ele falar sobre outra questão relacionada com justiça social. Vamos continuar vendo. E quando eu comecei, não tinha comida vegana. Ainda mais no Brasil, interior, onde eu morava, não tinha ninguém que fazia comida vegana. Outro erro que ele cometeu aqui foi dizer que não tinha comida vegana. Eu entendo o que ele quer dizer quando ele fala não tinha comida vegana. Ele quer dizer que não existiam pratos pensados especificamente para atender a demanda dos veganos, tipo, sei lá, coxinha de jaca ou, sei lá, um quibe específico que não leva nada de origem animal. Só que comida vegana tem no Brasil há centenas de milhares de anos, né? As plantas são comida vegana. E falar que não tinha comida vegana dá uma impressão para as pessoas de que naquela época era impossível ser vegano, porque não tinha comida vegana, ninguém fazia comida vegana. Então, para o debate, isso também acaba pesando de uma forma negativa. Apesar de eu entender o que o Flávio queria dizer, eu acho que ele estava ali sentindo pressão porque as pessoas estavam atacando ele de certa forma. Eu entendi de onde ele veio, eu entendi o ponto dele, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, nossa, não tinha comida vegana. Tinha, sempre teve comida vegana. É que o que eu vejo é que você pega e fala mal do outro, mas você não está fazendo nada para ajudar nisso. É comodismo fazer estudos. Nada. Escute, eu sou cozinheiro. Tá bom. Eu não sou cientista. Então. Entendeu? Então o quê? Mas eu sou ser humano. Eu não Por que posso. você está criticando o Não, cientista que está fazendo o trabalho dele? Peraí, eu não estou criticando ele. E na verdade os cientistas. O comodismo não é nada muito pessoal. comodismo. Não é nada pessoal. Tudo bem, eu tô querendo dizer que assim, quando o ser humano quer alguma coisa, ele consegue. Aqui deu para perceber que quando ele colocou, né, o ser humano como acomodado ao não buscar outras alternativas ao teste em animais, ela entendeu que ele estava falando do Oswaldo como uma pessoa acomodada. E isso deixou ela muito ofendida, deixou o Oswaldo ofendido. O Plínio parece que ficou menos ofendido, ele ficou meio calado na discussão quase toda. Mas eu deixei esse trechinho para vocês verem que às vezes um jeitinho que a gente fala de uma forma diferente já deixa a pessoa ofendida para sempre. E é difícil desconstruir isso. Vamos para o próximo trecho. E eu não vou discutir a questão vegana, não entendo disso. Eu acho que o homem provavelmente começou vegano, mas depois teve que optar por pegar a carne. E assim evoluiu. Então, isso é um processo. Pera. E outra coisa é a questão do conhecimento. Então, eu não vou entrar na sua seara, como eu acho que você não tem condição de discutir uma coisa científica. Tá vendo o que aconteceu agora? O Oswaldo, ele seria um aliado em potencial. Eu queria muito conversar com o Oswaldo. O Oswaldo parece um cara muito sensato, um cara muito gente boa. Só que ele pegou o ranço já do começo por causa da forma como o Flávio falou. Ele falou, eu não entendo de veganismo, eu não vou argumentar sobre veganismo, eu vou argumentar sobre o que eu sei, que é a minha área de conhecimento. E você tá falando besteira em relação à minha área de conhecimento. E eu respeito isso por parte do Oswaldo. Eu respeito que o Oswaldo falou assim, olha, eu não sei muito de veganismo, eu não vou entrar na sua seara. E justamente por isso, por ele admitir que ele não tem tanto conhecimento sobre essa nossa área do conhecimento, isso dá muita abertura pra gente trocar muito sobre essas questões, sabe? Eu adoraria conversar com o Oswaldo sobre métodos alternativos ao teste em animais, sobre como é que funciona. E eu adoraria falar pra ele também sobre a questão da exploração animal, sobre o impacto ambiental, sobre questão de saúde, sabe? E eu tenho certeza que ele iria ter uma conversa muito agradável comigo se a gente tivesse essa oportunidade. Bem, dando prosseguimento aqui. É uma questão de gosto. Se a pessoa quer ser imoral, se a pessoa... Por exemplo, tem gente que estupra, tem gente que faz 1 milhão de coisas e na cabeça da pessoa, ela cria uma moralidade. Olha aí. Quando ele fala, a pessoa pode escolher ser imoral, tem gente que estupra e não sei o quê. Quando você coloca dessa forma, com esse tipo de energia, com essas palavras, comparando quem come carne com alguém que estupra, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí que eu o quero seu chegar. gosto não interfere no que eu como, entendeu? Mas é o que eu tô querendo dizer, e eu não tô querendo nem culpar ninguém especificamente, não é nada pessoal. Eu também nasci comendo carne, tá? Então, assim... Sim. Você amamentou da sua mãe, tomou leite materno. Sim, até os 15, 16 anos eu comi carne. E pra mim era normal. Olha o que ele fez agora. Agora tá muito tarde pra fazer isso, sabe? Ele tentou trazer de volta, tipo... Peraí, gente, também não é assim. Eu nasci comendo carne, né? Eu não sou uma pessoa, um ser de luz que, né, nasceu perfeito e agora vai falar pra vocês como que é o melhor jeito de viver e tal. Contar a nossa experiência, contar por que a gente se tornou vegano, como que foi nossa descoberta, quais foram os documentários que a gente viu. Isso traz empatia pras pessoas, isso faz a gente se aproximar das pessoas. Só que ele foi fazer isso lá na frente, quando ele já tinha dito que comer carne é imoral, que é a mesma coisa que racismo, né, que é a mesma coisa que ter escravo, que é a mesma coisa que estupro. Nesse ponto, já
ele já tinha perdido as pessoas, né? Não tinha muita coisa que ele podia dizer para trazer elas de volta pro debate, né? Eu coloquei esse trechinho aqui também para mostrar que ele não só errou, em alguns pontos ele acertou também. Bem, vamos ver, tá no finalzinho aqui já. Você não está pensando nada socialmente. Você Não, pensa socialmente, no veja bem, núcleozinho assim. Não, Você pelo falou contrário. 2%, Não, quanto? 14%? não estou pensando em 12%. 2%. Não estou pensando em 2%. Vai lá Nós na somos população. 2% porque foi a população que se abriu a pensar sobre isso. Até o momento, porque é uma coisa que está em crescente. Fala tá crescente. veganismo na Agora, favela. E aí eu venho aqui com uma pequena crítica ao veganismo liberal. Quando a gente fala de produto vegano, né, agora é fácil para a pessoa ser vegana, agora que tem salsicha vegana, a gente não está levando esse debate para a maioria da população, que é a população que não tem acesso a um hambúrguer vegano caro pra caramba, sabe? Então por isso que a questão da luta pelos direitos animais, ela não pode estar completamente separada de outras lutas, ela não pode ser uma luta só para ter mais produto no mercado, sabe? Não é isso que vai resolver o problema. E por exemplo, se sou eu debatendo em relação a isso, eu vou citar inúmeros exemplos que eu inclusive vou deixar na descrição desse vídeo de pessoas na periferia, pessoas da quebrada, uma galera que não é privilegiada em relação a questões financeiras, falando sobre veganismo, falando sobre como é ser vegano na periferia, sobre como é ser vegano na favela, sobre como é, né, ter uma alimentação sem nada de origem animal, ganhando muito pouco dinheiro. E se você fala para Oswaldo, sabia que tem pessoas dentro da comunidade, pessoas nas favelas promovendo veganismo, né? Pessoas veganas dentro das favelas promovendo veganismo? Eu acho que você vai ter um debate muito mais interessante sobre esse tema do que se você falar simplesmente, não, tá crescendo aí, tem pessoas que estão abrindo os olhos, isso aqui. Bem, enfim. Vamos pro próximo. Um passo. Lá vai ele Não, pro você vai gado, deixar eu falar porra. ou não vai deixar eu falar? Se eu tô falando, você vai ter que ter um mínimo de toda hora respeito. você vem pro gado, você olha pra Pronto, mim então e você fala acha que você eu sou um então. boi. Então fala você. Aqui realmente, nesse ponto, como eu falei, não tinha muito como voltar a ter uma questão de uma comunicação amigável. Se eu chegasse nesse ponto, o que eu tentaria fazer era, olha, me desculpa, eu não queria causar esse sentimento em você, não é a minha intenção, me perdoa mesmo, vamos tentar voltar para uma conversa mais tranquila e tal. Em 1 quilo de carne foram jogados 2.300 litros de água. E aqui ele falou, eu acho também pelo nervosismo, por estar ali no meio, né, daquela comoção toda, que 1 quilo de carne, 2.300 litros de água, na verdade 1 quilo de carne são 15 mil litros de água, eu acho que ele sabe disso, eu acho que ele só se confundiu os números, porque esse valor está mais relacionado com um hambúrguer, um pedaço menor de carne. É só para vocês que estão assistindo ficarem atentos para isso aí também. 1 quilo de carne e 15 mil litros de água. Então é isso, acho que finalizando, de novo, esse não é um vídeo para falar mal do Flávio de forma nenhuma. Esse é um vídeo para tentar mostrar para as pessoas que assistiram essa entrevista que existem formas melhores da gente debater esse assunto, que envolvem a nossa expressão corporal, que envolvem a nossa argumentação, que envolvem os dados que a gente apresenta. De forma geral, eu acho que daria para ter tido um debate muito, muito melhor. Daria para ter trazido o debate para a questão do sofrimento animal. Eles ficaram muito tempo falando de testes, quando 98% da exploração animal é alimentação. E não se falou praticamente de alimentação. Falou negócio de gosto, falou não sei o quê, falou de nutriente, falou um pouquinho de B12. Falou-se muito pouco sobre meio ambiente. O Oswaldo com certeza ia gostar de saber dados sobre desmatamento, sobre demarcação de terra indígena, que está um problema enorme por causa da pecuária no Brasil. Enfim, foram muitas oportunidades perdidas de ter uma conversa muito mais bacana. Eu acho que não dá para culpar o Flávio por isso. Ele estava numa situação muito difícil ali, com 3 pessoas, né, falando contra ele o tempo todo, mas ele teve escolhas muito ruins na hora de escolher os argumentos que ele ia usar. Eu acho que ele, em alguns momentos, foi desrespeitoso na hora de comparar de uma forma meio desproporcional especismo com racismo. E eu acho que quem errou muito também nessa escolha das pessoas foi o próprio Spotniks, foi o canal que escolheu pessoas que não estavam preparadas para ter um debate bacana. Eu acho que eles quiseram inflamar mesmo, pegaram a Larissa que faz churrasco, pegaram um nutricionista que não tem conhecimento muito aprofundado sobre alimentação vegetariana. Bem, eu queria muito ter visto o Oswaldo falando com alguém que entende das questões sociais, que faz as relações, faz as interseções entre veganismo e outras lutas por justiça social. Então fica a minha insatisfação com o Spotniks. Spotniks, pelo amor de Deus, se você for fazer um outro vídeo desse, me chama outras pessoas que eu posso indicar também, que vão fazer um debate mais rico, um debate mais proveitoso, porque até para o público que está assistindo esse vídeo, que assistiu esse debate, o público não pegou muita coisa, não aprendeu muita coisa, sabe? E eu acho que para a maioria das pessoas que assistiu, os veganos ficaram com essa coisa de vegano raivoso, vegano que julga, vegano que te chama de imoral e tal. Fica aqui a minha tristeza.
minha recomendação para o Spotniks melhorar da próxima vez. Minha recomendação para o Flávio também, reavaliar a forma como ele debate esse assunto. E meu convite para o Oswaldo, que parece um cara muito massa. Oswaldo, se você quiser trocar uma ideia, eu acho que você parece um cara muito gente boa, eu acho que eu aprenderia muito sobre a questão dos testes com você e a gente podia trocar uma ideia muito massa. Se você quiser trocar uma ideia, eu tô aberto também. Então é isso, gente. Desculpa se esse vídeo terminou com, né, uma coisa meio triste, mas não tem como ser diferente diante desse debate, né? É nóis, então obrigado, já sabe, se você gosta do meu trabalho, quer me apoiar, apoia.se/veganovitor. De novo, esse vídeo não é pra fazer intriga, não é pra fazer treta, eu não estou xingando o Flávio, não tô falando que ele é uma pessoa ruim. Então, por favor, me poupem de treta, me poupem de lacrou, me poupem de jantou, que eu não acho que isso é muito produtivo, beleza? É nóis, obrigado por assistir mais esse vídeo. Beijo.